Daniel 4. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de toda a língua que habitam em toda a terra, paz seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecido os sinais e maravilhas de Deus, ó Altíssimo, tem para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz em meu palácio. Tive um sonho que me espantou quando estava no meu leito, e os pensamentos e visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fosse introduzido à minha presença todos os sábios da Babilônia, para que me fizesse saber a sua interpretação do sonho. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Por fim, se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, no qual há espírito de deuses santos. E eu lhe contei os sonhos, dizendo: Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Eis as visões do sonho que eu tive. Dize-me a sua interpretação. Eram assim as minhas visões da minha cabeça quando eu estava no meu leito. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até os céus, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa, e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugente-se os animais de debaixo dela e as aves dos seus ramos. Mas a cepa, com as raízes, deixai na terra, atada com cadeias de ferro e bronze, na erva do campo. Seja molhada com o orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais a erva da terra. Mude-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, e lhe seja dado um coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheça os viventes que o Altíssimo tem poder sobre todo o reino dos homens, e dá a quem quer, até os mais humildes dos homens, constitui sobre ela. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em meus sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, diz-me a interpretação. Portanto, todos os sábios do meu reino não me puderam fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não se turbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio,
a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste cresceu e se tornou forte, cuja altura chegou até os céus e que foi vista por toda a terra, cujo as folhagens eram formosas e o seu fruto abundante, e que em para todos havia sustento, debaixo da qual os animais do campo achavam sombra, e cujo os ramos e as aves do céu faziam morada. És tu, ó Rei, que cresceste e vieste a ser forte. A tua grandeza cresceu e chega até os céus, e o teu domínio até as extremidades da terra. Quanto ao que viu, Rei, um vigilante, um santo que descia do céu e que dizia: cortai a árvore, destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze. Na erva do campo seja molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com de animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó Rei. Este é o decreto do Altíssimo que virá contra o Rei, meu Senhor. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com animais do campo. Dar-te-ão comer erva como aos bois, e serás molhados do orvalho do céu. E par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que deixai a cepa da árvore com as suas raízes, teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido que o céu domina. Portanto, ó Rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres. Talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grandeza de Babilônia que eu edifiquei para a casa real, como um grandioso poder para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois. Par-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso entre os homens, e passou a comer erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até lhes cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos aos céus, tornei-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo o domínio é sempre eterno, cujo o reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por eles sepultados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército dos céus e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão, nem dizer: que fazes? Tão logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselhos e
os meus grandes. Fui restabelecido no meu reino, e a mim me juntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei dos céus, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba.